Vamos orar, queridos. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, hoje um dia pela qual o mundo ocidental, oriental comemora o Dia das Mães. Ó Deus, mas acima de tudo isso, hoje é um dia pela qual nós viemos cultuar ao Senhor. Hoje é um dia pela qual nós nos reunimos para ouvir a Tua voz. Hoje é um dia pela qual o Senhor irá falar com a Tua igreja. Ó Deus, nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem para nós. Não só as mães, assim como os pais, os filhos. Ó Deus, todos nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, venha usar a minha vida, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Ó Deus, que eu diminua e que Tu cresça, Senhor. Usa a minha vida. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios 9, versículo 10. Uma breve reflexão a todas as mães, a todos os pais e a todos os filhos. Por mais que hoje seja o Dia das Mães, essa mensagem será uma mensagem do Senhor a você, mãe, mas a também você também, pai, e a você que também é filho. Porque senão nós poderíamos dispensar todos os pais e filhos e deixar só as mães. Mas o Senhor quer falar com você também, pai e filho, e em especial com você, mamãe. Para mim é motivo de muita honra não só estar pregando e ver a minha mãe assentada ali. Ela que me trouxe a este lugar há anos atrás, e hoje acredito que ela me vê trazendo a mensagem do Senhor, para ela seja um dos maiores presentes. Mas motivo mais honroso para mim ainda é poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Provérbios 9, versículo 10. O que diz lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Amém? Vamos todos dizer juntos a parte A do texto? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Até aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Provérbios, capítulo 31. No término dessa mensagem, os irmãos vão entender o porquê desse versículo que nós falamos agora. Provérbios 31. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Todos acharam? Amém? Diz assim: Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? Querido, esse texto de Provérbios 31 mostra um tal de rei Lemuel. Sabe-se pouco sobre esse rei Lemuel, ou nada se sabe sobre esse rei. Alguns estudiosos acreditam que realmente foi um rei, outros estudiosos acreditam que esse Lemuel é, senão, Salomão. Mas isso são os que os teólogos acham. Mas aqui a gente vê um personagem chamado Lemuel e a sua mãe que lhe dá conselhos.
para que ele viva bem nessa terra, para que ele seja justo, para que ele seja humilde, para que ele seja reto de coração. E essa sabedoria dessa mãe não é apenas intelectual, pois a sabedoria não pode também só estar aqui dentro, mas a sabedoria ela tem que ser um conhecimento, ela tem que ser uma habilidade prática e que se aplique especialmente ao lar, à vida cotidiana. A sabedoria que o Senhor nos dá, ela tem que ser algo prático e não somente algo intelectual. E a mãe ensina o seu filho a ser sábio, não só de teoria, mas a mãe do rei Lemuel o ensina a ser sábio, praticando essa sabedoria no seu dia a dia, em seus julgamentos, em seus trabalhos. Nós sabemos que em Israel o papel da mãe não era simplesmente cuidar da casa, mas o maior ofício de uma mãe judia era ensinar o seu filho no caminho que ele devia andar. A mãe judia, ela devia ensinar o seu filho nas leis do Senhor. Queridos, a mãe judia, ela não só cuidava do lar, mas ela ensinava os seus filhos, a sua descendência, a andar nos caminhos do Senhor. Por isso que o Senhor também não permitia que os filhos de Israel casassem com mulheres estranhas de outros povos, mulheres pagãs, porque era a mãe que iria ensinar os seus filhos o Deus que eles deveriam servir. Por isso que quando um homem judeu casava com uma mulher estranha, uma mulher que de repente adorava ao deus Moloque, essa mulher iria ensinar o seu filho a adorar o deus Moloque, porque o homem saía para trabalhar e voltava depois de alguns dias, e quem ficava com os filhos era a mãe. Por isso que o Senhor orientou o seu povo a casar com mulheres do seu próprio povo, para que o conhecimento das leis do Senhor, para que o conhecimento do Deus de Israel seja passado de geração em geração. E eu gostaria de dizer aqui em primeiro lugar, que a mãe sábia é aquela que ensina a verdade ao seu filho. Nós vemos aqui nesses versículos do 1 ao 9, que essa mãe ensinava os caminhos retos do Senhor ao seu filho. E esses conselhos levavam o seu filho a agir retamente. Mas aí eu pergunto para você, já que a mulher sábia é aquela que diz a verdade ao seu filho, qual o retrato atual hoje em dia? Eu não vim aqui essa noite para tecer elogios somente às mamães, mas sim trazer um alerta às mães, aos pais, aos filhos. Porque a mãe que ensina o seu filho a andar no caminho da verdade, ela tem que também caminhar na verdade. Não é simplesmente dizer faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A mãe tem que ser um espelho para o filho, ela tem que caminhar retamente com seus filhos. Mas hoje em dia nós vemos um retrato de um mundo totalmente pervertido, totalmente consumido pelo pecado, onde mães têm feito totalmente o contrário do que Deus tem para a vida de cada um de nós. O Senhor traz um alerta a você, mãe, essa noite, a levar os seus filhos a cuidar da sua casa com a verdade do Senhor. Mãe, o Senhor diz para que você ande na verdade, porque se você andar na verdade, os teus filhos andarão na verdade, o teu marido andará na verdade, e a tua casa será bem sucedida, no nome do Senhor. Porque a verdade sempre prevalecerá, porque o Senhor é a verdade. Mãe, nós vemos um retrato totalmente distorcido da família. E quando eu falo mãe, a gente pensa na família, mas nós vemos uma sociedade totalmente corrompida pelos conceitos mundanos. Nós vemos um movimento feminista atuando em nossa sociedade de maneira ferrenha, pela qual vai dizer que a mulher ela tem que tomar o lugar do homem, e a mulher quer tomar o espaço de tudo e de todos. Esse é o movimento feminista.
Mas a mãe que anda retamente nos caminhos e na verdade, ela vai se pôr no seu lugar de mãe, vai se pôr no seu lugar de mulher, vai se pôr no seu lugar de serva do Senhor, sabendo o seu espaço, sabendo onde ela deve atuar e onde ela não deve atuar. Porque a mulher que anda na verdade, ela é humilde, ela não quer passar por cima do seu marido, não quer passar por cima de nada, porque ela anda na verdade. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós vemos uma sociedade pela qual muitas mães esquecem o seu papel, que é cuidar dos seus filhos, quer fazer com que essa geração cresça em amor, em caráter, em humildade. Mas o contrário, nós vemos mães que, ao ter o seu filho, pegam os seus filhos e jogam numa caçamba de entulho. Nós vemos mães que pegam os seus filhos e jogam nos rios. Nós vemos mães que pegam os seus filhos e têm-o como lixo e jogam num saco preto para que as outras pessoas peguem, ou até mesmo essa criança morre. Porque o conceito de família na nossa sociedade está se deteriorando. Nós temos que mudar isso, igreja. Essa é uma mensagem que não é só para as mães, é uma mensagem que é para a igreja. Nós vemos mães que, ao invés de ser mães dos seus filhos, acabam sendo irmãos dos filhos, irmãs dos filhos. Mãe, o Senhor não te deu um filho para que você seja amiguinho dele, como se fosse irmãozinho. Mas mãe, o Senhor te deu um filho para que você cuide dele, para que quando ele crescer, ele venha a ser bênção na família que Deus der para ele. Mãe, saiba o papel que você tem para cuidar do seu filho, o seu papel na sociedade. Mães que ainda não são mães, que serão, mulheres que são recém-casadas, assim como minha esposa, o Senhor diz para vocês também essa noite que um dia vocês terão filhos, mas não esqueçam que quem vai ter que cuidar dos filhos são vocês, não a sua mãe. Cuidado, porque não é o vô que tem que cuidar do seu filho, é você. Não é a vovó que tem que trazer os ensinamentos para o seu filho, porque senão o seu filho vai olhar para você e você vai ser ninguém para ele. Seja mãe, seja mãe. Seja mãe. Ou então a mãe que trabalha, eu não estou falando que a mãe não deve trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Mas não se esqueça do teu papel em casa. Nós vemos muitas vezes mães que esquecem do seu marido em casa. Estão preocupadas com o trabalho, estão preocupadas com a escola dos filhos e o marido fica lá, chupando o dedo, esperando que a mãe dos seus filhos seja a mulher dele também. Mãe, não se esqueça que você é mulher também. Mãe, não se esqueça que você é esposa também. Mãe, não esqueça do seu papel como mulher ao seu marido. O Senhor está te alertando essa noite, mãe. Fique mais próximo do seu marido também. Ele precisa de você. Nós vemos em Gênesis, quando Deus olha para Adão, e Adão estava sozinho, e Adão olhava todos aqueles animais em pares. Falei, ei, Senhor, eu estou sozinho. O leão tem a leoa, o gato tem a gata, o cachorro tem a cachorra. Todo mundo tem seu par e eu fico aqui sozinho. E aí? E o Senhor faz Adão dormir e tira lá do seu lado uma costelinha. E faz ali uma linda mulher. E o Senhor diz que Eva era a sua adjuntora, a sua ajudadora, a sua companheira. Queridas, sejam companheiras dos seus maridos. Mas maridos, não esqueçam, amem as vossas mulheres. Quem ama respeita, quem ama é fiel, quem ama se dá pela sua esposa. Filhos, eu não esqueci de vocês. O Senhor diz para os filhos essa noite também: filhos, obedecei pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Filhos, não se esqueçam da sua mãe. Nós vemos uma sociedade pela qual os filhos não estão mais obedecendo pai e mãe.
Uma sociedade totalmente corrompida. Uma sociedade pela qual, ao invés do nosso Estado, do nosso governo, dos nossos governantes incentivarem a família, aos filhos obedecerem a pai e mãe, não, eles fazem a bolsa crack agora. Ô igreja, qual é o nosso papel na sociedade? Mães, talvez você diga, mãe, eu fiz de tudo pelo meu filho e ele foi para o caminho errado. Eu sei. Aí nós não podemos fazer nada, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas eu sei, filho, que a sua mãe não para de orar por você. Filhos, prestem atenção. Como você tem tratado a sua mãe? Como você tem falado com ela? Como você tem cuidado dela? Ah, mas eu já sou casado, tudo bem, mas o respeito ainda tem que continuar, não é? Não trate a sua mãe como uma qualquer. Ah, mãe, pega os negócios para mim lá. Ah, mãe. É assim, né? Eu já fui assim. Mãe, cadê a toalha? Aliás, acho que é comum a toalha, né? Mas, filhos, cuidem bem das suas mães, porque não é sempre que ela estará do seu lado. Aproveite enquanto ela está do seu lado. Amém? Em segundo lugar, a mãe que Deus espera que você, mãe, seja. Aqui, agora nós vamos ler Provérbios 31, do 10 ao 31. E nós vamos ler um poema maravilhoso deixado no livro de Provérbios. Mãe, isso é o que Deus espera de você. Isso é o que Deus espera que você venha a ser em todos os seus dias. E aqui nós vemos um poema deixado pelo sábio, a mulher virtuosa. Mãe, o Senhor quer que você seja uma mulher virtuosa. Do versículo 10 ao 31 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova o que é boa, sua mercadoria, sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-nas nas portas as suas obras. Amém, queridos? Isso é que Deus espera de você, mãe. Seja uma mulher virtuosa. No versículo 30 diz: enganosa é a graça e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mãe sábia, ela não leva todos os elogios, essa mãe aqui do rei Lemuel, porque ela é, por ela em si mesma, maravilhosa. Mas essa sabedoria dessa mãe só é louvada, só é engrandecida, porque os créditos não é dado a ela, mas os créditos é dado ao Senhor Deus da glória, porque a sabedoria provém dele. Mãe, o seu temor tem que vir do Senhor, a sabedoria tem que vir do Senhor. Mulher sábia, a sua sabedoria vem do Altíssimo, e os créditos têm que ser dados a eles, porque Ele é quem dirige a sua vida. Para concluir, embora o sábio tenha tecido vários elogios à mulher, os créditos são dados ao Senhor, pois a sabedoria vem do Senhor. Porque lá em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mãe, está difícil em casa, está difícil no trabalho, está difícil com o esposo, está pedindo a Deus sabedoria? Teme a Deus, joelho no chão, teme a Deus, porque Ele é o único Senhor que pode te dar sabedoria, porque a sabedoria vem dEle e não dos homens. Quer ser bem-sucedida, mamãe? O Senhor diz para você: teme a mim e eu guiar-te-ei em remansos tranquilos, porque é o Senhor quem cuida de você, mãe. Maridos, amem a sua esposa. Filhos, obedeçam a sua mãe, porque somente assim a família em nossa nação será bem-sucedida. Igreja, nós temos que nos levantar como o Senhor quer na nossa sociedade. Nós não podemos olhar a nossa sociedade e ver que está tudo ruim e deixar por isso mesmo. Mães, sejam exemplos de seus filhos, sejam exemplos para as moças, sejam exemplos para os rapazes, para que essa sociedade, quem sabe, possa mudar um pouquinho mais, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus, porque nós temos que temer a Ele, e não só as mães devem temer a Deus, mas nós, filhos, vocês pais, devem temer o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jamais se esqueçam disso. Amém? Gostaria de chamar o pastor Raia aqui à frente já também para estar fazendo essa oração e orando também pelas mamães. Eu quero aqui agradecer ao Senhor em oração. Senhor, eu quero lhe agradecer, ó Deus, por esse dia tão precioso que é cultuar ao Senhor, e também, Senhor Jesus, na qual nossa sociedade comemora o Dia das Mães. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas famílias, através das nossas mamães. Ó Deus, vem abençoar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa palavra, porque se quisermos ser sábios, temos que temer o Senhor primeiramente, Senhor. Ó Deus, que essa palavra venha a ser cravada e gravada em nosso coração, em nossa mente, para que seja algo prático em nossa vida cotidiana, em nome de Jesus. Amém.